Patriots. Poyos. Fotocompóios. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles que mexem com a gente, né? A ideia de trocar um coração humano. Parece coisa de filme, mas é pura história da medicina. Uma história incrível, cheia de ousadia, polêmica e, claro, muita ciência. Isso. A gente vai mergulhar na história do primeiro transplante de coração do mundo, que rolou lá na África do Sul, e como o Brasil, olha só, entrou rapidinho nessa corrida também. É uma trama fascinante que envolve não só a cirurgia em si, mas também dilemas éticos bem sérios, sabe? Até a definição do que é morrer estava em jogo. Exatamente. Então, vamos desenrolar esse novelo. Tudo começa na cidade do Cabo, África do Sul. Era dezembro de 1967. Isso mesmo. E a figura central é Christiaan Barnard, um cirurgião super carismático, habilidoso, que atuava num país muito marcado pelo apartheid, né? Sim, e ele estava numa corrida não declarada com outras equipes pelo mundo, para ver quem fazia primeiro. E o paciente que precisava desse milagre era Louis Washkansky. Ele tinha 55 anos e estava, assim, no limite mesmo, insuficiência cardíaca gravíssima. O coração dele não aguentava mais. A única esperança era um transplante. E a doadora? Foi a Denise Darvall, uma moça de 25 anos. Infelizmente, ela sofreu um acidente de carro terrível e teve morte cerebral constatada. E aí entra a parte complicada. O dilema ético que você mencionou. A definição de morte. Exato. Porque, olha, nos Estados Unidos, por exemplo, a lei era muito clara. Morte só se o coração parasse de bater. Tirar um coração batendo, mesmo com morte cerebral, era um problemão legal, né? Poderia ser considerado até homicídio. Justamente. Mas na África do Sul, a interpretação da lei sobre morte cerebral era, digamos, um pouco mais flexível. Isso deu a Barnard a janela que ele precisava. Ah, entendi. Só que tem um detalhe, que só veio à tona muito tempo depois. A equipe do Barnard, para talvez garantir que o coração estivesse nas melhores condições ou para contornar alguma questão legal, injetou potássio no coração da Denise. Para parar o coração dela de propósito antes de retirar. Nossa. É, uma decisão controversa mantida em segredo na época mostra como esses avanços, às vezes, acontecem numa zona cinzenta da ética, né? Com certeza. E qual foi o resultado ali logo de cara? Bom, o Washkansky sobreviveu por 18 dias com o novo coração. O Barnard virou uma celebridade mundial, assim, da noite pro dia. Imagino. Mas também devem ter surgido críticas, né? Muitas. Questionaram a pressa, a ética por trás daquela decisão com o potássio, e o governo sul-africano, claro, usou o feito como propaganda positiva em meio ao regime do apartheid. E o Brasil? Como entra nessa história? Entrou voando. Só 5 meses depois, em maio de 1968, lá no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. 5 meses é muito rápido. Foi impressionante. Uma equipe brasileira liderada pelo Dr. Euriclides Zerbini realizou o primeiro transplante cardíaco não só do Brasil, mas da América Latina. Que orgulho, hein? E eles estavam preparados? Muito. Não foi do nada. Eles iam treinando exaustivamente, fizeram dezenas de cirurgias experimentais em cães. Existe até o relato de um dos médicos, o Dr. Delmo Marques, falando sobre a ética disso na época, argumentando que os animais eram anestesiados e não acordavam, para evitar sofrimento. É uma visão daquele tempo, né? Entendo. E quem foi o primeiro paciente brasileiro? Foi João Ferreira da Cunha, um rapaz de 23 anos, conhecido como João Boiadeiro. Ele sofria de doença de Chagas num estágio muito avançado que tinha basicamente destruído o músculo do coração dele. E ele sobreviveu? Sobreviveu por 28 dias, que hoje pode não parecer muito, mas na época foi um marco gigantesco. Colocou o Brasil ali no mapa mundial da cirurgia cardíaca de ponta. Um feito e tanto. É incrível pensar nesse contraste, né? Esses primeiros dias cheios de ousadia, risco, incerteza, e o que o transplante cardíaco é hoje no Brasil. Nossa, a diferença é brutal. A evolução foi enorme. Hoje em dia, não é só o cirurgião genial. São equipes imensas, multidisciplinares. Tem assistente social, psicólogo, nutricionista, todo mundo avaliando o paciente muito antes da cirurgia.
E a rejeição, que era o grande problema inicial. Exato. Hoje, o controle da rejeição, a imunossupressão é muito mais sofisticado. Temos um arsenal de medicamentos, corticoides, inibidores de calcineurina, que ajudam o corpo a não atacar o novo órgão. Isso permite que os pacientes vivam muito mais tempo e com qualidade. E como eles monitoram isso? O acompanhamento é constante. A biópsia do coração ainda é muito importante para detectar rejeição cedinho. Mas também surgem outros desafios com o tempo, como a doença vascular do enxerto, que é um tipo de aterosclerose que pode afetar o coração transplantado. Entendi. Mas tudo isso hoje segue protocolos, diretrizes médicas bem estabelecidas, como as diretrizes brasileiras de transplante cardíaco. O ponto é, o que era quase um ato de fé virou um procedimento complexo, sim, mas estabelecido, que salva vidas. Então, resumindo a nossa conversa, a gente viu a audácia do Barnard lá atrás quebrando barreiras técnicas e éticas. Isso. A resposta super rápida e competente do Brasil com a equipe do Zerbini. Um marco para a América Latina. E como tudo isso evoluiu para um tratamento que, hoje, apesar de toda a complexidade, é uma realidade que devolve a esperança e a vida para muita gente. Exatamente. É uma história que mistura ciência de ponta, debates éticos que continuam importantes, definição de morte, pesquisa com animais, acesso aos órgãos e essa busca humana, incansável, por mais tempo e qualidade de vida. Fica a reflexão, então. Essa jornada do transplante cardíaco talvez nos faça sempre perguntar até onde a gente pode e até onde a gente deve ir nessa busca por estender a vida. E como a gente continua definindo essa linha, às vezes tão tênue entre viver e morrer na medicina moderna. É algo para se pensar.